A reportagem que abre o jornal hoje deste sábado traz novas e detalhadas informações sobre a espionagem do governo brasileiro pela Agência de Segurança Americana. Os telefones da presidente Dilma Rousseff, dos ministros e de diplomatas foram grampeados. A repórter Sônia Bride tem as informações que também foram divulgadas mais cedo pela Globo News. Nem a bordo do avião presidencial, a presidente Dilma Rousseff estava fora do alcance da espionagem da NSA, Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. O telefone via satélite da empresa Inmarsat, usado no avião, era um dos grampeados pelos americanos. No Palácio do Planalto, a presidente também era cercada de grampos. 4 números do gabinete, o assessor pessoal Anderson Dornelles e Nilce, a secretária da presidente. E uma grande lista de pessoas do alto escalão do governo. A começar pelo então ministro-chefe da Casa Civil e ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci. A lista de 29 números de telefones tem 18 nomes além do da presidente Dilma. Ela foi vazada pelo site Wikileaks e exibida ao mesmo tempo pela Globo News em parceria com a publicação online The Intercept. Em 2013, o Fantástico havia mostrado com exclusividade que a presidente Dilma estava sendo espionada pelos americanos. A apresentação feita pelos agentes da NSA mostrava a presidente como principal alvo e dizia que vigiava também seus principais assessores e quem conversava com esses assessores. Cada bolinha representava um nome que estava apagado. Agora, alguns nomes apareceram. Esta é uma lista de espionados que foi crescendo conforme o esquema se expandiu. A operação é a mesma. S2C42 é o código para espionagem de questões políticas relacionadas ao Brasil. E aparece agora junto aos nomes de Marcos Raposo, que foi embaixador do Brasil no México e chefe do cerimonial da presidência. Os diplomatas que ocupavam cargos nas áreas de ambiente e tecnologia, assessoria financeira e assuntos políticos no Itamaraty. O assessor do ministro das Relações Exteriores. O embaixador Luiz Alberto Figueiredo Machado, que era o negociador do Brasil nas questões do clima. Depois ele foi ministro das Relações Exteriores e hoje é embaixador em Washington. O embaixador Luiz Felipe de Macedo Soares, com o telefone da residência oficial dele em Genebra, onde era o representante do Brasil junto à Conferência de Desarmamento. O embaixador do Brasil na França, José Maurício Bustani. Antes, ele foi diretor da Organização Internacional para a Proibição de Armas Químicas e foi removido do cargo por pressão do governo americano. E o então embaixador do Brasil em Berlim, Everton Vargas. A lista revela outra operação com código S2C51. É a mesma que, como o Wikileaks revelou há uma semana, grampeou 3 presidentes franceses e tinha como objetivo espionar a evolução financeira mundial. Aqui no Brasil, os alvos foram o atual ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, que então ocupava o cargo de secretário executivo do Ministério da Fazenda, os responsáveis pelos assuntos internacionais do Ministério e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Do Banco Central foi espionado Luiz Auazzu Pereira da Silva, ex-diretor da área internacional. As novas revelações, feitas pelo Wikileaks, vêm quando a presidente retorna de visita oficial aos Estados Unidos. As relações entre os países estavam estremecidas desde as revelações da espionagem em 2013. Na época, Dilma Rousseff cancelou a visita que estava programada para aquele ano. Para o site The Intercept, foi só uma coincidência de datas. Existe algum indício de que essa espionagem já vinha acontecendo antes e que continuou acontecendo depois? Olha só, a gente não pode fazer uma afirmação exata de que estava acontecendo essa espionagem antes no governo, do governo Dilma. Mas a gente talvez pode assumir uma posição de acordo com os documentos que foram publicados semana passada sobre a França, que estavam vigiando 3 presidentes diferentes. A gente pode assumir que o estado de vigilância pode ter começado antes do governo Dilma e pode ter continuado após o primeiro mandato. A lista dos espionados se limita a isso. É uma lista com nomes e números que foram alvo da NSA. Não traz o conteúdo das conversas. Mas a seleção desses alvos revela muito sobre o interesse da espionagem americana, a posição do Brasil nos organismos internacionais e, em primeira mão, as decisões da política e da economia brasileiras. Bom, vocês estão vendo aqui a Flávia Alvarenga já está a postos em Brasília ao vivo, porque a gente quer saber, né, se o Palácio do Planalto já reagiu. Oi, Flávia, boa tarde.
Boa tarde, Mona Lisa. Já sim, o ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República disse há pouco que o governo americano já assumiu o seu erro e assumiu também um compromisso de mudança de prática. Segundo o ministro, para o governo brasileiro, esse já é um assunto superado. E ele destacou também que o que importa neste momento é uma relação de futuro, com respeito e cooperação entre os dois países. No Palácio do Itamaraty, os assessores informaram que não tem previsão de pronunciamento. Já no Ministério do Planejamento e também no Ministério da Fazenda, onde trabalham ou trabalhavam pessoas que foram espionadas como assessores e também secretários, também não houve comentários e não deve ter pronunciamento. A assessoria de Antônio Palocci, ex-ministro da Casa Civil, informou que ele não vai comentar o caso. Mona Lisa. Obrigada, Flávia. Bom trabalho aí para você. O dia vai ser longo em Brasília nesse sábado. Obrigada.